por favor. Bom dia a todos e todas. Mais um Five Talks agora com o nosso irmão e líder Everton Starling, falando sobre empresas do reino, negócios do reino, né? Como os empreendedores podem olhar os seus negócios aí com o olhar do reino de Deus. É com você, Everton. Excelente dia a todos. É um prazer estar aqui e conversar sobre esse tema que foi direcionado para mim. Agradeço ao Rodrigo pela organização e por todos estar aqui presente e aqueles que vão ouvir o Five Talks, né, no nosso canal do YouTube, no 5am, @global. Esse tema, quando ele falou do negócios no reino, e eu vim primeiro, assim, eu queria trazer, primeiro, ninguém começa como empresário, ninguém começa como um empreendedor. A gente, hoje a gente vive isso, mas e antes? E eu queria trazer aqui algumas coisas, né, que veio quando eu pedi ao Senhor, né, que a gente poderia falar aqui, e me veio aqui para começar lá em Gênesis. Então, eu queria começar em Gênesis, mas antes eu queria fazer uma pequena oração. Espírito Santo, que o Senhor possa, Deus, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E nessa manhã, Deus, que tudo que eu possa falar aqui, que venha do Espírito Santo de Deus e não venha de mim. Até porque o que eu vou falar aqui, eu posso aprender ainda mais e talvez a mensagem que irá falar aqui pode servir de mudança, de mentalidade daqueles que estão ouvindo ou irão ouvir. Eu queria começar lá em Gênesis 12:10, sobre dois homens. Vou falar aqui sobre a genealogia. O que eu sou hoje, o que vocês são hoje, é algo de ou muito certo ou muito errado que o pai, o avô de vocês fizeram. E eu quero falar sobre ciclos. E hoje, o que eu quero dizer para vocês é que muitas coisas que, quando eu comecei a empreender, meu pai é empreendedor também, e por muitas coisas que ele fez, ele não deu certo. E pela infinita bondade e misericórdia de Deus, ele ainda conseguiu, de muitas coisas que ele fez que não deram certo, mas ainda é um homem que vive em paz, conseguiu ter bens materiais, e é um homem que trouxe o seu, que hoje tem um legado de ter, às vezes não foi tão feliz na parte profissional, empresarial, mas é uma pessoa que, quando você fala, sabe, o que eu me lembro do meu pai? Um homem de um coração bondoso, generoso, e às vezes você não tem sucesso no profissional, mas você tem um sucesso na vida pessoal, no seu casamento. E além do casamento, além de como. E por falar em casamento, meus pais, aí talvez não deu certo, tá, no sentido de profissional, mas é um homem ainda casado com minha mãe, graças a Deus, e é um grande exemplo para mim, que sou mais velho, né? Nós somos 5 filhos. Então, e tudo que a gente aprende, né, com os nossos pais, com o avô, os nossos avós, talvez tios, isso reflete hoje no nosso, nossa geração. Né? Então, são ciclos que repetem. Eu queria trazer sobre ciclos aqui esse personagem, que é o nosso pai da fé, que é Abraão. Lá em Abraão, no capítulo 12, versículo de 10 a 20, ali, teve uma situação que Abraão mentiu. E, e a primeira mentira, talvez, ali de Abraão foi no Egito, que Abraão disse que Sara, que era sua esposa, ela era sua irmã. Ele mentiu com medo de ser morto por causa da beleza dela. E lá em Gênesis 20 também, de novo, nós, numa região chamada Gerar, ele repetiu a mesma mentira do rei Abimeleque. E Abraão disse que Sara era sua irmã porque o que era uma meia-verdade, porque quando você olha ali, você lê a Bíblia, na árvore genealógica dele, ela era sim a meia, mas não era irmã, não era meia só, ele casou com essa meia.
Então ele mentiu, ele intencionalmente ele quis enganar essas duas passagens da Bíblia, que é em Gênesis 12 e Gênesis 20. Ele insistiu com essa mentira. E como se não bastasse, veio Isaac. Isaac repetiu esse erro do pai. Quem era o pai de Isaac? Abraão. Em Gênesis 26, de 6 a 11, fala que Isaac também disse que Rebeca, a sua esposa, era a sua irmã. E com medo de ser morto por causa disso. Isso também aconteceu com o rei Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E o que isso traz para a gente? Que mesmo os grandes homens de fé, no qual a gente aprendeu tanto e aprende até hoje, falharam. E, curiosamente, os filhos, às vezes, repetem os mesmos erros. Everton, mas por que você onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar que quando eu comecei, há 2 anos atrás, quando a gente começou a falar aqui de pecado, não esqueço disso, foi em fevereiro de 2024. O Senhor, numa manhã como essa, o Senhor falou assim, vamos colocar agora além dos 2 versículos, dos 2 capítulos, né, dos 2 livros, e a escolha dos 2 versículos, agora nós vamos começar a falar de confissão de pecado. E o meu primeiro pecado que eu confessei aqui foi mentira. E durante 1 mês e meio eu falava de mentira, todo dia. Aí eu menti para isso. Aí eu fui vender um negócio, eu falava que o negócio fatura 200 mil por mês, mas na verdade fatura 190. Aí eu fui buscar minha esposa lá na igreja e falei que estava na porta, mas eu estava a 2 quilômetros ainda. Então eu fui vendo, através dessa confissão de pecado, que eu tinha vários pecadinhos. E isso no mundo dos negócios é uma coisa absurda, o tanto que a gente, vou falar por mim, né? Que eu pecava e o tanto que você vê pessoas pecando do seu lado toda hora, principalmente numa negociação. E aí eu fui me transformando. E por falar em transformação, eu queria ler aqui para vocês, quem quiser acompanhar, em Gênesis 22, capítulo 32, versículo 22. A partir do versículo 22. Que é um, que é um homem que veio dessa genealogia de Abraão, Isaac, que é o terceiro homem ali, que também mentiu. Mas por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre ciclos, porque o homem empreendedor, o homem de negócios que eu sou hoje, eu provavelmente, ou vocês são, se vocês estão repetindo ciclos geracionais. E aqui nesse capítulo 22 começa assim, ó, nós iremos agora falar de um homem que teve a oportunidade de quebrar o seu ciclo, que começou lá em Abraão, depois de Abraão, o pai dele, Isaac, e depois esse homem que se chama Jacó. Nós iremos ler até o versículo 30, que na hora que esse homem foi mudado de Jacó para Israel, ele recebeu ali a identidade do Senhor na vida dele. E começa assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu, mas ele ficou para trás, sozinho. Não sei se vocês entenderam aqui, mas aqui ele já estava trapaceando. Ele mandou todo mundo para lá, e depois ele ficou para trás. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse: solte, pois já está amanhecendo. Não solto enquanto o Senhor não me abençoar. Respondeu Jacó. Aí o homem perguntou: como você se chama? Jacó respondeu ele: meu nome é Jacó. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó. Para que muitos aqui sabem, Jacó tem um significado, né? Jacó, ele que é enganador, que é suplantador.
Então, que é enganador. Então, ele, nesse momento aqui, Jacó, nessa luta aqui com o anjo, ele, ele recebeu uma nova identidade. E continuando aqui, ele fala assim: o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com homens e com os homens e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Agora diga-me o nome, agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu: por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. Então Jacó disse: eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. E por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. Então, o que a gente acabou de ler aqui, Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, teve um encontro com Deus. E ali esse homem foi transformado. Inclusive, o seu nome de Jacó foi transformado para Israel. Então, o que eu quero trazer isso para vocês? Eu vi, é um homem que ele repetiu ciclos, um homem empreendedor, o Isaac, um outro empreendedor, Abraão nem se fala. E é um homem que todos sabem que Abraão, além de empreendedor, você poderia colocar ele no areia, no deserto, porque ele entendeu que a bênção estava nele. E é isso que nós precisamos de entender. A bênção não está em São Paulo, onde eu estou hoje, nesse bairro aqui, Itaim Bibi, não está lá em Belo Horizonte, não está em São Sebastião do Paraíso, não sei se tem alguém dos meninos aqui, para estar aqui o Viana representando, não está lá em Uberaba, onde o Adir mora, não está em Macaé, onde o Douglas mora, mas a bênção está em, em você, não no lugar geográfico. E aqui, e Abraão entendeu isso. Só que ele era um enganador. E assim passou por Isaac, e assim passou por Jacó. E Jacó foi transformado nesse episódio aqui, esse encontro com Deus. Assim como Saulo encontrou com Jesus, e ali ele foi transformado em Paulo. Então, para que eu seja um empreendedor, nada melhor do que eu ser transformado. Para que eu seja um empreendedor, que eu viva o reino, eu preciso de ser transformado, porque eu venho de várias linhagens que eu vou pegando. É, se meu pai é mentiroso, vou me tornar um cara mentiroso. Eu, por exemplo, né, falando de mim agora, assim como Jacó, eu tive meus avós, os dois lados, pela minha mãe e meu pai, todos foram fazendeiros, foram empreendedores. Aí vem meu pai, vem minha mãe também. Mas o meu pai, por exemplo, muitas coisas que ele fez não deu certo. E esse ciclo se repetiu na onde? Na minha vida. Eu tive negócios que não deu certo. E enquanto eu não tive esse encontro com Deus, eu não fui ativado. Eu não estou falando só do meu batismo há 13 anos atrás. Eu digo de agora, que eu tenho visto o favor de Deus nesses últimos 2 anos de Five. Mas por que o Five? Não é porque o nome Five, é porque o que a gente tem feito aqui, as primícias do dia, buscar o Senhor. Então, hoje eu vejo que de 2 anos para cá eu não fiz nenhum curso, eu já me formei há muito tempo, talvez eu fui em uma, duas, três, 10 palestras nesses últimos 2 anos. Eu te confesso porque ano passado eu fiz Carisma, que é um curso de teologia, eu não li nenhum livro nos últimos 2 anos de empreendedorismo. E por que as coisas parecem, a cada dia, testificando que dá certo? Por quê? E mesmo coisas que não estão, eu tenho uma empresa que não está dando certo, e dando certo porque ela dava muito retorno, né, financeiro, e agora não está dando, tá? Por isso. E por que o Senhor me dá sabedoria aos meus sócios, aos funcionários? Tantas pessoas perguntando aí, falando, mão de obra está difícil, está difícil. Por que eu não estou reclamando de mão de obra? Deus enviando sempre pessoas boas. Mas é porque eu estou fazendo coisas nesses últimos 2 anos que eu não fazia. Eu estava na igreja, eu servia. Isso serve para você, Adi, que agora você assume um líder, como líder de jovens, você e a sua futura esposa.
E às vezes a gente pode estar ali numa congregação, numa placa de igreja, servindo, achando que está tudo certo. Mas a igreja, ou ela não vai te salvar. Mas um homem ativado, uma mulher ativada, você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Então não adianta eu falar que eu tenho agenda, que eu não posso, que eu não tenho compromisso com, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que cuidar disso, daquilo, minha agenda é cheia, eu tô prosperando, eu estou crescendo, eu estou numa data diferente, eu estou numa data que eu tenho que trabalhar mais, numa semana difícil. Deus não tem nada a ver com a sua agenda nem com a minha. Deus quer saber da sua entrega. Você pode estar andando hoje, pegar o metrô, pegar o ônibus para ir trabalhar. E daqui a um mês você pode pegar um avião, um helicóptero para você ir para o seu trabalho. Deus não quer nem tá nem para isso, não. Você está de ônibus, está de helicóptero, mas Ele quer a sua entrega. Então não tem como falar, Rodrigo, que é o tema que eu fui desafiado para falar sobre o empreendedor no reino, se eu não ter as primícias do dia. Não tem como. Eu escutei isso talvez há 8 a 9 anos atrás, de um pastor americano que foi pregar na minha igreja. Ele chama, provavelmente o Samuel deve conhecer, chama o Myron, talvez, chama Paul Kuhn. Vocês conhecem? Paul Kuhn. Ele é um engenheiro, e ele começou a falar ali, eu era bem juninho na fé, começando a minha caminhada, ele falava assim que ele tirava uma quinta-feira, ele acordava cedo e começou a orar. E depois disso, ele escolhia, ele, ele viu que ele começou a crescer espiritualmente e também profissionalmente. E aí Deus pediu falar com ele, agora eu quero as quintas-feiras. E ele não trabalhava às quintas e ficava toda quinta-feira trancado no quarto e orando e buscando o Senhor em jejum. Aquilo mexeu comigo, mas não o suficiente para me permanecer. E eu comecei a fazer isso também. Eu, por talvez umas 3, 4, 5 vezes, eu me isolei no meu quarto, escolhi um dia, eu também escolhi a quinta-feira. Eu trancava no quarto, eu não esqueço disso. A minha esposa aqui do lado preparando o café. No dia ela chegou no quarto lá, abriu a porta, eram as 7 horas da noite, que ela chegou do trabalho. Ela falou assim, seu rosto está irreconhecível. Porque eu mandei para o meu financeiro, uma da época, eu tinha ali talvez umas 6 lojas, e aí eu mandei para o meu financeiro, concurso de gerente, olha, hoje eu estou off. Então, mandei no dia anterior, eu fiquei o dia inteiro no quarto de jejum e lendo a Bíblia e orando. Talvez eu fiz isso por 5 vezes. No máximo, não. Bora eu te pergunto, se eu tivesse feito isso até hoje, eu estaria aqui há 8 anos atrás, depois de 8 anos, falando, toda quinta-feira eu estou off. Mas aí, Deus me resgatou naquela época, mas resgatou agora através do Five. Essa semana concluiu 2 anos que eu estou acordando todo dia, 4h29. Você está me vendo de cabelo branco? Você está me vendo de olheira? Você está me vendo gordo ou magro, com cara de doente? Eu quero dizer para você que acordar cedo é- não vai te matar, nem vai te atrapalhar na sua vida, no seu casamento e nem no seu trabalho, principalmente no trabalho. Eu nunca vivi um tempo tão bem. E eu não estou falando de um cara novo. Né? Aqueles que me conhecem, eu tenho 49 anos. Eu estava aqui em São Paulo, especificamente em Barueri, no Alphaville. Estava eu e minha esposa, conheci um cara lá, um cara até muito bem conhecido hoje, e conversando com ele, falou de idade, eu falei, quantos você tem? Ele falou, quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, você tem uns 32. Aqui eu olhei para minha esposa, ela riu, eu falei, não, eu tenho 49. Eu falei, você está me brincando? Deixa eu mostrar a identidade, cara. Sou de 76. Então, se você me perguntar, esses 2 anos, eu estou me sentindo um garoto de 28 anos. Eu me lembro perfeitamente, quando eu tinha 29 anos, eu fazia endoscopia, a saúde toda bichada, toda atrapalhada. Porque eu não tinha hora de comer, eu não tinha hora de dormir, eu tomava Coca-Cola,
eu comia salgado, porque eu trabalhava, meu primeiro negócio, empreendimento foi uma lanchonete, então eu só comia salgado, tomava refresco, comia fritura, então eu só tinha uma vida louca. E ali o médico, que era meu cliente, que ele tinha uma clínica do lado, ele falou assim comigo, cara, você não chega a seus 83 anos, você é doido? Tem 29, vira essa boca para lá. Não, você não chega, você está por dentro, depois da endoscopia, você está todo inflamado por dentro. E ali eu comecei a cuidar da minha vida, né? Comecei a fazer o que tem que ser feito, entrei na academia, depois eu comprei a bicicleta, depois eu virei um atleta, eu, eu participei de várias corridas, de vários, tem um campeonato que chama Iron Bike, são 2 dias de corrida, e eu participei de uma prova dessa, de 2 dias, e a gente montou um time, depois eu vendi a bicicleta, eu fui andar de moto, eu participei de vários enduros, e inclusive participei fora, em Portugal, especificamente na cidade chama Lisboa. Lá a gente ficou 3 dias num evento e eu tive prazer de conhecer os melhores pilotos do mundo, de conversar, de pegar na moto dos caras e passar na onde eles passavam com as motos, né? Então foi muito bom. E até que nesse dia eu voltei de lá com minha coluna assim destruída, porque foi muito esforço, foram 3 dias debaixo de chuva, carregando moto, e quando eu voltei eu vendi a moto, né? Nunca mais andei de moto, e eu já tinha uma L, na verdade três, e quando eu voltei isso piorou, então eu não pude mais andar de moto, mas Deus fez um milagre. Além da minha vida profissional, Deus fez um milagre na minha saúde. E esse milagre tem muito a ver porque o que era o meu trabalho? Uma das coisas que eu trabalhava, né, e ainda trabalho, é o varejo. E o varejo sempre trabalha sentado, você trabalha em pé. E, e com essa hérnia eu não conseguia. Muitas vezes eu precisava de trabalhar até 8, 9 horas da noite. Quando era 7 horas da noite, 6 horas, eu tinha que ir embora, de tanta dor. E um belo dia, na pandemia, a minha esposa me chama para ir numa vigília. A pandemia terminando ali, dia 8 de agosto. Eu fui numa vigília na minha igreja. E ali tinha um pastor pregando. E ele ministrou uma cura sobre uma pessoa que estava com dor na coluna. E ele pegou a mão dele e pôs aqui. Ali eu fui curado, naquela noite. Hoje eu corro, já fiz meia maratona. Hoje eu malho, não tenho nada. Fico em pé 12 horas e eu consigo ficar em pé. Antes eu não conseguia ficar em pé nem meia hora. Quando eu viajava de carro, eu tinha que andar a cada 5 quilômetros, eu tinha que sair do carro, colocava o acostamento, saía do carro, dava a volta no carro, sentava, colocava o cinto e arrancava. Quando dava 100 quilômetros, morria de dor. Então eu fui curado. Então Jesus fez um milagre na minha vida. E voltando sobre essa história de esse personagem, esse protagonista dessa manhã, que é Jacó, esse homem foi transformado por encontro com Deus. Então, eu quero dizer isso para vocês que toda a minha história, como a história de Jacó, que você vai se tornar realmente um empreendedor do reino se você se transformar. E se você refletir sobre os ciclos geracionais, o que seu pai fez, o que sua mãe fez, o que seus avós fizeram. E esse ano, conversando com minha avó, com minha mãe, estava minha esposa, não sei se ela lembra disso, mas eu comecei a perguntar à minha avó o que meu avô fazia. E aí eu não tinha sabido, não sabia dessa história. Que meu avô, eu acredito que ele conheceu Jesus, minha avó sim, e ele era um cara que ele era muito conhecido na região dele, um cara muito próspero, e ele era um cara que não era só um fazendeiro, ele tinha várias terras ali, várias fazendas, e ali ele, além de ser isso, ele ajudava o prefeito da cidade, ele celebrava casamentos. E eu falei assim, eu peguei essa bênção. Eu falei assim, tá, essa bênção do meu avô está por aí, amigo, eu vou pegar isso. E o neto pegou, eu vou pegar. E eu vejo que Deus tem me levantado, além de empreendedorismo, de amanhã, de cuidar de famílias, de amanhã celebrar o casamento, de amanhã dar uma palavra para o prefeito de uma cidade, de amanhã para falar para um grande empresário, porque meu avô, esse que morreu há muitos anos, ele morreu com 91 anos, e com 90 anos ele andava a cavalo, esse homem foi influente.
talvez com as suas limitações, mas ele foi. Todo mundo que fala, chama o Vicente. Talvez uma família estava brigando ali, uma divisa de terra, eu chamo o seu Vicente. Vicente Ferreira. Ele ia lá e resolvia aquele problema. Então, ele não era só um fazendeiro, ele era um conselheiro, ele celebrava casamentos. Diz que, minha avó falava, você lembra disso? Minha avó falou que até parto ele fazia. Parto. Até parteiro ele era. Eu falei, cara, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu posso ser um homem ainda melhor. Eu tenho que pegar essa emoção do meu avô. Eu tenho, que, eu tenho que sair dessa caixinha de achar que eu sou só o Everton que faz isso, que participa do faz. Não, porque amanhã Deus me pode usar para falar para o futuro presidente que vai ganhar agora em 2026. Que seja o Lula, que seja um outro presidente. Por que que vocês que estão aí na sua cidade não pode ser um conselheiro do prefeito que está na sua cidade? Por que que vocês que estão aí não pode ser um conselheiro de um pastor que está na sua cidade? Semana passada eu contei isso aqui, uma pessoa, um pastor me chamou para aconselhar ele. Eu falei, meu Deus, esse cara me aconselhou quantas vezes? E ele me pediu para aconselhar. O que você acha disso? Aqui, se me ajuda a estruturar isso, aí passou o filme, né? Foi de onde Deus me levantou. Olha de onde Deus me levantou. Ontem eu estava numa palestra, Joel J, que hoje tem o primeiro podcast mais escutado da América Latina. E de negócio, não de primeiro, mas de podcast em geral, ele é o terceiro da América Latina. Você imagina o cara que era um nadador, que hoje tem o terceiro podcast mais ouvido. E o primeiro de negócios mais ouvido. Esse cara palestrou lá ontem, durante 1 hora e meia, e contando a história dele. No tanto que ele foi, hoje ele é influente. Hoje ele senta na mesa de qualquer pessoa. Ele falou assim, se eu quiser hoje sentar semana que vem com o Trump, é capaz, eu tenho pessoas que me conectam tanto. Então, como o tema que a gente está falando aqui, de sermos um empreendedor do reino, não é isso, Rodrigo? Que o empreendedor do reino ele precisa de ser influente. Então, que nós hoje, mas para ser influente, você tem que fazer como esse cara aqui, ó, Jacó, ser transformado. E como esse cara que vocês estão vendo falar, você tem que ser transformado. E uma transformação não é de um dia para o outro. Como a gente viu essa aceleração do Adir aí, ó. O cara chegou aqui, cheio de coisa aqui na esteira aqui, ó. Ó, minha esteira de produto é isso aqui, ó. Minha esteira de problemas é isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, e Deus remiu o tempo do Adir. O ano não acabou e ele vai casar ainda dia 20 de dezembro. Então, Deus remiu o seu tempo, né? Então, que o Senhor possa, nessa manhã, remir o nosso tempo. Nós possamos entender que se tem algo, né, em nós aqui, que o Senhor possa, de fato, mudar a nossa história, tirar bloqueios, tirar traumas, tirar medos, para que nós, de fato, sejamos um empreendedor do reino e sermos influentes com pessoas que às vezes estão para baixo e para cima de nós, que possamos ser influentes. E eu queria que, nessa manhã, que a gente possa eu e você viver por princípios. Como diz o Dr. Miles Monroe, quem vive de princípios não precisa de mendigar milagres. O milagre tem que se atrai milagre, porque você está vivendo de quê? De princípio. E ao contrário, quando eu preciso de milagres, quando eu não vivo de princípios, eu minto, assim como essa geração de 3 homens aqui mentiram em tempos diferentes, situações geográficas talvez diferentes. Esses homens, eles insistiram no mesmo erro. E aí a reflexão de hoje é: qual o erro que seus pais fizeram, os seus avós fizeram, que vocês ainda insistem? O meu era mentira. Minha família mente pra caramba. Até hoje. Você vê as mentiras ali no grupo de família. Uma delas é: vamos almoçar? Vamos. Aí chega lá, aquele que chamou, aconteceu tudo agora. Aquele que chamou para almoçar, não foi. Eu chego aí, cadê a fulano de tal? Tá?
E aí, tô chegando. Quando você vai olhar, o cara, meu irmão, meus irmãos não saem da casa dele. Então, eu creio que o Senhor, através do Pai, quebrou esse ciclo de mentira. Eu herdei. Eu herdei. Eu sou um cara, já falei aqui, era muito impaciente desse avô meu, que era parteiro, era fazendeiro, era juiz de paz, fazia casamento, era conselheiro ali de fazendeiros também, de empresários. Mandava prender, mandava soltar. E esse cara era impaciente. A minha mãe também impaciente. E eu também. Eu era muito impaciente. Então, é uma briga que eu tenho todo dia, e tenho até hoje, de trabalhar a minha paciência. Então, que a gente possa, nessa manhã, refletir sobre os ciclos geracionais dos nossos pais. Por que isso? Porque isso vai influenciar na sua vida. Jacó, quando encontrou com Deus, a vida dele foi transformada. Saulo, quando encontrou com Jesus ali, ele foi transformado e se transformou em Paulo. Então, que nessa manhã, eu e você, recebemos essa bondade, essa graça, esse amor de Cristo sobre as nossas vidas, que nós sejamos transformados. Para quê? Para continuar avançando, para sermos influentes, empreendedores influentes do Rei. E é isso. Aberto a perguntas, sugestões. Que mensagem de transformação e ativação. Uma frase: Deus não quer saber da sua agenda, quer saber da sua entrega. Espetacular, hein? Se Por que você é isso? empresário, Por que isso, tá? Rodrigo? Por que isso? Porque o que eu mais escuto é isso. Não tem tempo. Você manda mensagem para o cara, é um parto. Um outro negócio que eu tenho, que é fora o varejo, e eu preciso de quê? De tempo do cara. De pegar reunião, mandar um contrato, o cara assinar. E fico o dia inteiro cobrando os outros. E às vezes eu preciso de ter, para fazer uma reunião com o cara, eu preciso de eu, o cara e mais duas pessoas. Aí eu tenho que alinhar a agenda de 5 pessoas. E o cara não tem tempo, você só vê as pessoas correndo atrás do carro. Aí quando eu encontro um ex não, porque não existe ex, né? um FA aqui, e aí, cara, o cara me vê, eu nem cobro nada. Eu ligo pro cara, nossa, cara, tá tendo tempo, não sei o que, não tô conseguindo estar no Five. O cara sempre não tem tempo. E aí, depois, até o cara começa até aí, prosperar. Porque Deus permite isso. E o diabo põe fogo. Ele quer que você prospere muitas vezes, para você distrair. Nem toda prosperidade, ela é de Deus. Eu já vi isso na pele. Então, às vezes, o cara pensa, tem tempo, tem tempo. Então, assim, Deus não, não tem nada a ver com sua agenda, não. A agenda não é sua, é dele. Então, quanto você está fazendo coisas para você e não tá, agora você pode fazer 200 coisas, como eu acho que eu tenho feito. Eu me considero um cara produtivo, mas a minha prioridade primeiro é aqui, é aqui. E quando não tinha Five, eu, depois da pandemia, eu conscientizei. Toda a pandemia até de 2020, março de 2020, até abril, até novembro, não, até dezembro de 2023, eu fiquei 3 anos acordando cedo e lendo a Bíblia. Então, eu já tenho 5 anos que eu leio Provérbios, desde 2020, todos os dias, todo dia. Só que eu li de manhã. Agora eu estou lendo à noite, e aqui de manhã, Deus levantou esse exército de homens, de generais, de governantes, de reinantes, e agora eu não só leio, eu transformo, que é totalmente diferente. Além de tudo, você, você vê um Jadir como hoje, um coração rasgando o coração, orando e chorando. Eu falei, meu Deus, como é que você não transforma? Como é que você não faz isso aqui? O que Jacó encontrou com Deus hoje, naquela época, nós encontramos com Deus hoje, face a face. São as coisas que aconteceram aqui hoje. A declaração de, do Claudão, o quebrantamento na hora da oração para o irmão, que era o Wagner do Barreto, e a oração do Adi. Então, assim, para que eu seja, Rodrigo, um empreendedor, nós precisamos ter essa transformação. Senão, igual eu fiquei aí durante 10 anos, achei que eu tinha batizado, achei que eu estava indo, né?
E eu vendo com os meus olhos, ouvindo e vendo pessoas do meu lado, todo dia falando de Deus, e Deus fez isso, Deus fez aquilo. E o que Deus está fazendo na vida? Porque eu não tinha agenda para Deus, Rodrigo. Eu não tinha. Posicionados, né? Rodrigo, Everton, bom dia, né, pessoal? Everton, você como empreendedor do reino, isso é uma pergunta ampla. Como empreendedor do reino, o que que você leva em consideração ali? Quais são os parâmetros que você analisa ali para fazer esse empreendimento no reino dos céus? Primeiro, é você não fazer, buscar o que você quer. Vamos falar de você, porque você ainda vai ser um empreendedor. Você já é, mas você vai ser um empreendedor ainda. Você já tem palavras sobre isso, né? Primeiro, você tem que buscar algo que não que você queira, você goste, mas que Deus quer para você. Porque por muitas vezes eu tive negócios porque eu queria. As vontades minhas, os desejos da minha carne, e não o que Deus queria para mim. E por muitas vezes eu perdi dinheiro, eu tirei dinheiro da minha casa, da minha família, da minha esposa e pus para fora. Então, eu acho que como você é um cara que tem intimidade com o Senhor, falou, Deus, talvez eu gosto de transporte. Mas às vezes Deus quer te dar uma padaria, um posto de gasolina, para abastecer o transporte, as pessoas que vivem, que usam o transporte, e não você ser o transportador. Então, a primeira coisa é isso. É você fazer o que Deus quer para você. E Deus tem algo para você sabe disso. Agora, é a sua intimidade com Ele, a sua hora de voo com Deus, para Ele te revelar o que Ele quer de você. Isso vai acontecer agora, depois do seu casamento. O Senhor está me falando aqui. Depois do seu casamento, seu alinhamento, você permanecendo, Deus vai te falar, Senhor, é isso que eu te quero. É isso que eu quero de você. Ele vai te dar, ele vai facilitar. Você lembra de Neemias que a gente leu, acho que ontem, mas de ontem, quando ele falou assim, ó, ele estava triste, ou seja, o Rodrigo falou isso, não foi o Rodrigo? Ele estava triste e Deus, na tristeza ali, ele não deixou dominar o problema emocional. Mesmo triste, ele continuou servindo o rei. O que isso mostra para mim e para vocês? Que eu mesmo triste, eu com a agenda lotada, aí Rodrigo, com a agenda cheia, prosperando, comprando jato, eu sentando nas melhores mesas, eu viajando para Dubai, eu fazendo negócio com árabe, eu fazendo negócio com americanos, eu vendendo empresa, eu comprando empresa, eu fazendo fusão, essas coisas de rico, né? De milionário, esses papos de milionário. Mesmo assim, eu tenho que estar aqui. Adi, e aí, beleza? Eu estou aqui em Dubai. Aqui não sei a diferença de horário, aqui é meio-dia. Eu tenho que chegar. Ô, pessoal, dá licença, eu estou fazendo reunião aqui, mas eu tenho um compromisso agora. Tem uma salinha aí? Tem. Ali, o senhor, pode sentar ali. Eu tenho que sentar, abrir meu computador. No Brasil é 5 horas da manhã. Eu tenho que estar lá. Eu tenho que parar tudo. Eu tenho que estar lá. Bom dia, Fábio aí. Não, aqui é boa tarde já. Porque eu já fiz 2 negocinhos já é 1 hora da tarde. É isso. É prioridade para o senhor. Então, após o seu casamento, eu creio, e eu decreto essa palavra, decreto, que Deus irá te dar um negócio. E como eu estava falando de Neemias estava triste, ele era para ter só julgar a toalha, né? Mas ele orou primeiro. E no ele orar, ele estava servindo. Neemias estava no quarto? Neemias estava tarefado? Não, ele estava o quê? Servindo. O que a gente está fazendo aqui? Aí, mesmo triste, mesmo com a emoção abalada, ele estava ali servindo. Ele estava em movimento. Você não vai conseguir nada, amigo, sem estar em movimento, infelizmente. Então, você precisa estar em movimento. E aí, ele orou. Deus, e aí? Aí, depois que ele orou, você lembra? Tá lembrado de ontem? Não, foi antes de ontem, né? Não, foi ontem. Ele orou, aqui em Neemias. Ele orou. Olha que poderoso isso aqui. E ele orou. Depois que ele orou, aí e depois disse o rei: Se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá
para até ajudar. Ele fez um pedido. Aí depois o texto vai falando aqui, ó, tudo começou a dar certo. As portas abriram, o céu abriu. E isso é conosco. Quando eu oro, amigo, tudo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você vai entrar em negócio sem dinheiro. Amigo. Ah, eu não tenho que alugar um galpão para fazer tal coisa. Deus vai prover isso para você. Mas primeiro é o relacionamento. É sobre isso. Esse é o segredo. Primícias ao Senhor, né? É isso. E tudo será acrescentado. Então, se você é empresário, né, empresária, empreendedor que está no YouTube, né, ou alguém que está cansado, sem esperança, né, o caso, conheça alguém que esteja nesse momento, né? Esse aqui é um movimento de homens, de mulheres, de jovens, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, não importa o lugar que você esteja, né? Eu convido a olhar na descrição depois, seguir o canal do Instagram, e estar conosco amanhã, sendo posicionando, né? E teremos a honra aí de acompanhar. Samuel. O Everton, na sua visão, cara, o que faz um empreendedor, sendo ele cristão, ter sucesso nos negócios? Primícias. Por que eu te falo isso? Por que eu estou insistindo nisso aí? Talvez a minha pergunta, a mesma resposta que eu dei pode ir. Porque o Senhor, isso eu não posso negar, o Senhor me colocou em várias mesas. E hoje, você falando aí, ele mesmo está me falando assim, ó, por que ele colocou? Para fazer negócio? Nem muitos negócios eu fiz. Para me mostrar exatamente a sua pergunta, sua dúvida. Sentei em mesas de várias pessoas. Várias. Então, talvez hoje você perguntar quem é o cara que você queria sentar na mesa, pra você trocar ideia. Tem um cara hoje aqui, só. Só pra você ver que, olha, talvez pode parecer ousadia, né? Mas tem um cara que eu precisava de sentar com ele, chama Thales Gomes. Esse cara eu tenho curiosidade, porque quando você compra mentoria, o que é mentoria? Pegar a mentalidade do cara e ele te passar, igual eu fiz ontem. Ontem eu recebi uma mentoria de 5 homens que palestraram. Ontem e antes de ontem. Por que eu fiz isso? Eu comprei mentoria, comprei mentalidade do cara. E teve um que abriu tudo. Ele abriu todo o organograma do ecossistema dele. Mostrou como que faz o ecossistema. E esse cara que cresceu, eu vi ele dando uma casa de mais de 2 milhões para uma pessoa, para um funcionário dele que é braço direito dele. Você tem noção disso? E não foi nada planejado, amigos. O Deus falou com ele sentado. Enquanto outra pessoa estava aparecendo, ele pegou depois o microfone, Deus está me incomodando com uma coisa aqui. Todo mundo assustou, né? Deus está falando comigo que ele me te dá uma casa. Uma casa de 2 milhões de reais. Ele falou assim, em público. O cara desabou. Eu não vi um homem que estava ali, talvez aproximadamente uns 50, 60 homens, que não chorou. Todos choraram. Inclusive ontem, um amigo, um parceiro que lá de BH também, ele falou assim, eu não aguentava parar de chorar naquele momento. Então, assim, a sua pergunta, o que faz? Primícia, amigo. Primícia. Por quê? Esse homem ontem que ele fez isso. Se eu contar o favor de Deus que eu vi na vida dele, um cara que ele mostrou foto dele lá, ele começou assim, no início, né, que ele estava lá, sem carro, o primeiro empreendimento dele, ele mostrou fotos. Então você vê a transformação desse cara, mas por quê? Um cara generoso, um cara que tem habilidades do reino, um cara que viu o favor de Deus, mas é um cara que, desde o início, um cara que conhece o Senhor. E por que que eu falei aqui de talvez um empresário que eu queria sentar? Porque é um cara mais racional, é um cara que agora está conhecendo o Senhor, esse empreendedor que eu falei aqui. Então, de tantos, vários empreendedores, caras bilionários que eu já sentei, já conversei, o que eu posso dizer é isso, são pessoas que se você não tem, mas você já conheceu outros que não, é até ateu, sim, conheci caras assim. Mas às vezes a gente olha para essas pessoas, mas esse cara nem vai na igreja e está próspero. Mas esse cara daqui, um mês,
eu não quero ter voo de galinha, Samuel. Então, o que eu tenho percebido, as mesas onde eu tenho sentado, pessoas que cresceram um crescimento de águia, águia, você já me falou. Inclusive, tem uma águia aqui atrás, ó. Olha aqui, uma águia. Olha lá, uma águia. Até você mesmo que fez, ó. Copiei de você, ó. Eu quero ser uma águia, mesmo. Não é à toa que ela está aí, ó. Porque a águia, ela tem visão de longe, ela voa que acima que muitos não conseguem voar. E quantas vezes eu, Everton, tive voo de galinha? Então, esses caras que não têm essas primícias, eles aceleram, fazem a arruaça, mas depois perde o casamento, perde o filho para a prostituição ou para um homossexualismo, para a droga. Agora, eu tenho visto homens prosperando cada dia mais, mas a verdadeira prosperidade, que é na financeira, no casamento, nos filhos, na saúde, em todas as áreas. Então é isso, é a primícia, é um relacionamento seu com Deus. Porque vai chegar uma hora, Samuel, que a sua inteligência, o seu estudo, seu diploma não aguenta, cara. Aí você precisa do favor de Deus. Você precisa de Deus mover algo para aquele contrato ser assinado, que não vai depender da sua inteligência, da boa vontade do cliente, mas é a mão de Deus. E Deus, o sol nasce para todos, para o ateu e para mim e para você, certo? O sol nasce para todos, isso é bíblico, não é conversa minha. Só que aqueles que o Senhor, que buscam o Senhor em espírito e verdade, é claro, amigo, que ele tem uma vontade. Aí tem outra pergunta. Imagine o seguinte, nós temos um monte de empresários que é cristão. E por que nós não temos uma relevância no mercado nacional? Nós não vemos tantos projetos cristãos sendo evidenciado. Vou dar um exemplo. Imagine o seguinte, filmes infantis. Poderia dar outros exemplos, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Ou, por exemplo, uma rede televisiva, um canal de comunicação poderoso. E nós não temos isso. Nós não temos esses canais de comunicação poderosos. Nós temos aí uma relevância, mas a relevância parece que às vezes ela não é tão significativa. Você está falando que você não vê grandes empresários que estão investindo, patrocinando em movimentos como um canal de TV, como um teatro que fala de Deus. Exatamente. Talvez pela sua ótica, né? Eu não posso. Eu tenho visto coisas diferentes. Tenho visto grandes empresários investindo nisso aí. E eu te falo, aí eu te dou uma palavra minha, né? Tomara que não seja da carne, mas Deus vai te levantar para isso também, porque é uma coisa que queima no seu coração. Então Deus vai te prosperar. Primeiro Ele está te moendo, né? Está te talvez trazendo obstáculos, dificuldades e te moendo, né? Porque às vezes o seu conhecimento que você tem ainda, né? Às vezes você achava que, como o Myron falou aí, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha presença de nada adianta. Mas Deus, provavelmente, o seu conhecimento ele vai ser ainda mais relevante, quando o Senhor ele te trazer um novo tempo para sua vida, porque o que você carrega, você vai conseguir falar para mais pessoas e pessoas influentes. E você, como um grande homem, um futuro próspero, nesses próximos tempos aí, que você vai prosperar muito, eu acredito, você já tem palavras sobre isso, você vai ser um cara que vai patrocinar um canal de TV, você pode juntar com outros empresários, você pode comprar um grande canal que tem no Brasil hoje, você pode patrocinar filmes evangélicos, novelas evangélicas. Então, mas eu, na minha realidade hoje, eu vejo homens empresários fazendo isso.
homens que têm escolas e está levando o reino para essas escolas. Eu tenho visto homens, inclusive um desses palestrantes de ontem, ele tem um evento, esse evento lá, Deus tocou no coração dele, de um cara que estava sem a perna, ele levantou na hora, coisa de, cara, 7 minutos, pela influência dele. Olha, vamos ajudar esse cara aqui? Esse cara, para ele continuar trabalhando, ele precisa de ter a perna dele, mecânica. E é 127 mil, tem o de 90 e tem 127. 127 é a melhor perna, ele consegue ficar em pé e ele precisa sustentar. Ele trouxe a esposa para o palco, a esposa e a filhinha. Ele levantou 104, ele levantou 200 mil. 120 foi para comprar a perna mecânica, ele teve um acidente de moto, e os outros é para o cara trocar de carro, melhorar a empresa dele. Então, assim, existe sim homens generosos que estão fazendo isso que você está aqui, que queima no seu coração. Já tem homens fazendo isso, e muitos homens. Um deles, sabe qual que é? Eu tenho um amigo ele que patrocinou o Legendários. Ele pôs alguns pastores lá de BH no jato dele. Levou para Guatemala umas 2, 3 vezes, não sei. Fizeram o treinamento. E hoje, o Legendário está no Brasil inteiro. Mas ele patrocinou com a prosperidade que Deus te deu. E esse mesmo cara, conversando com ele uma vez, ele falou com você, Everton, eu não sei, cara, eu não sou um cara que sei planilha, não sou um cara que sou o melhor negociador, não tem condição, não tem explicação do que eu estou vivendo. Aceleração, a dobra da dobra. Aí ele falou assim, o que você acha? Aí eu cutuquei, né? Eu falei, cara, Deus. Deus me escolheu para me prosperar. Mas esse cara, ele patrocinou o movimento legendário para o Brasil. Então, assim, eu posso te falar vários outros exemplos, várias outras coisas, de homens, empresários, cristãos que estão. E tem outros também, que nem a igreja, que eu tenho Mas visto. pensa o seguinte, ó, no cenário nacional, tá? A influência num cenário nacional que tem relevância. Assim, o que não tem relevância, o que está sendo feito nos bastidores, a gente enxerga, a gente sabe. Mas eu vou responder, eu entendi a sua pergunta, mas porque você está pensando na grandiosidade. Primeiro, tudo grande começa pequeno. Quem nasce grande é monstro. Não, eu entendo, concordo. Tudo é pequeno. Então, assim, eu tô aqui mas, hoje. Mas, pensa o seguinte: tem empresários aí que têm dinheiro para, por exemplo, tem empresários que têm dinheiro para comprar, descomprar e comprar novamente e não sabem, às vezes, até não aonde colocar dinheiro, tá? E eles não têm. Eu entendo que talvez é uma falta de propósito e de visão, como você mesmo comentou sobre Águia, né? Para se investir em alguma coisa, você tem que ter visão daquilo. Se você não tem visão, você não investe, né? Por exemplo, a gente vê muito aí Bill Gates investiu 9 bilhões em transição de gênero, né? Outros empresários relevantes aí e ímpios, eles estão investindo pesado. É tipo assim, é como se eles usassem o dinheiro que eles têm como ferramenta do diabo para investir, por exemplo, Soros. Quem conhece aí sabe o quanto esse cara tem investido pesado, entendeu? E eu não vejo, e assim, posso estar enganado, mas eu não vejo da mesma parte o cristão. Por quê? Porque talvez é o que a Bíblia diga, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Está sendo gravado também, não? Ainda? Tá. Eu gosto demais desse versículo aí, o Samuel. Recitei ele ontem para um amigo. Assim, cara, eu tenho visto homens que não estão em igreja fazendo grandes coisas, transformando a vida de grandes homens. Mulheres também. Volto a te repetir. Aí tem que ver qual é a sua visão com as mesas que você está sentando. Às vezes o lugar que você está vivendo, o lugar que você está frequentando, os lugares que você está sentando à mesa, você não está vendo homens fazendo isso. Eu posso falar o contrário. Agora, o que você falou eu não estou vendo nenhum movimento grande. Pô,
o Bill Gates patrocinou a questão de gênero, né? Mudança de gênero. Tem algum empresário patrocinando construção de várias igrejas? Não sei, né? Então, assim, agora, eu acredito que nós estamos numa geração que tá tendo um despertar. O 5AM é isso. Esse movimento aqui é um despertamento de homens que estavam... Você vê que não tem ninguém aqui que não estava na igreja. Salvo engano, poucos nomes aqui, certo? Então, a gente que está na igreja, como nós temos no caso aqui um líder, né, de igreja, que é o Claudão, está aqui, precisava de estar aqui. Por quê? Aqui é um movimento de ativação. Então, eu acredito que aí vem o que a gente tem escutado, né? Da questão da prosperidade e o tempo de colheita. Às vezes eu creio que Deus está nos preparando, nos forjou esse tempo todo, esses 2 anos que completou essa semana, para que nós possamos pôr em prática o que o Samuel está queimando o coração dele. Rodrigo. Muito bom, Everton. Você falou muito sobre primícias, né? Agora imagine esse empresário, né? Esse empreendedor, né? Essa pessoa que começa com as primícias, vai crescendo em prosperidade, se senta em mesas com milionários, bilionários, assim como você faz, né? Qual é a mensagem que você deixa para essa pessoa para se manter humilde, assim como você é, né? E não corromper o coração em inveja ou algo nesse sentido. Rapaz, tá fresquinha essa pergunta sua. Tá fresquinha. Foi feita ontem. Não, foi feita quinta, 2 dias atrás. O cara chegou para mim, eu já conhecia de BH, e ele mudou para aqui, para Alphaville. Ele falou assim, amigo, cresci 30 vezes de um ano aqui em São Paulo. E aí? Ó, tô aí porque você tem que vir para cá também, pô. Tem que crescer também. Dá um jeito aí, você tem que vir para cá. Eu já escutei isso, provavelmente vocês já escutaram isso também, né? E não é o primeiro amigo meu. Tem outros amigos que vieram e cresceram absurdamente. Por que São Paulo? Aqui é o centro de tudo, né? Aqui a coisa é mais acelerada do que lá na minha cidade, Belo Horizonte. É fato. Eu tenho que engolir isso, né? Mas eu fiz a pergunta para ele. Ele falou, tal. Fui muito feliz. Eu falei, pô, mas você cresceu o quê? Em faturamento ou esteira de produtos? Você pôs mais empresa? Ele falou, faturamento. E agora, aí você me assustou. Qualquer coisa, você vende R$1 milhão e você comprou uma empresa que a outra empresa estava faturando 1 milhão. Aí você está faturando agora 2. Mas a mesma empresa faturar mais de 1 milhão, meu Deus. Aí qual que é a pergunta que eu fiz para ele, Rodrigo? Falei, amigo, e sua vida espiritual? Aí ele regalou o olho. Cara, é a minha preocupação. Eu não mudei para cá antes por causa disso. Ele falou. Aí ele falou assim, Everton, eu, de fato, era minha preocupação minha e da minha família, da minha esposa, que eu estava numa igreja lá, local, e que eu amava, amo muito e tal, papapá, cena na minha casa e tal, mas isso era a minha preocupação. E aí, ele falou que aqui ele ia sentir, ele falou assim, ó, é só escolher. Ele falou, a resposta é essa, Rodrigo. É a resposta para você, para mim e para todos aqui. Eu não quero, é aonde você vai, você escolher as mesas. Por que lá em Belo Horizonte ele pensou 2, 3 vezes para vir para cá? Porque ele tinha uma mesa boa lá. O ambiente é muito bom. Então, só que ele veio para cá e ele buscou esse ambiente. E hoje ele fala, eu tenho célula toda semana, minha esposa tem, eu tenho de homem, eu tenho de casal, eu tenho minhas filhas, eu tenho a igreja. Hoje eu vivo, tal. Ele falou que ele vive até mais em questão espiritual, ele conseguiu crescer. Então, são escolhas, Rodrigo. Você tinha escolha de não estar aqui servindo nesse canal que Deus te deu, Five Talks. Hoje é para alguns homens, membros aqui do 5AM. Amanhã isso aqui pode reverberar para outras pessoas e ativar homens que não estão aqui. São escolhas. Então, assim, eu posso ir para o Rio de Janeiro,
perder o que eu tenho lá em Belo Horizonte, mas eu posso. Desculpa o termo, mas não tem um termo, não sei se vocês, muitos são, não é de Minas, mas lá em Minas tem um ditado que, que porco fareja porco, né? A palavra não é isso. O ditado popular não é esse. Mas a gente tem que farejar cristão, amigo, homem de Deus, homem de princípios, homens que querem, que têm visão de reino. Então eu posso estar onde eu estou. Eu tenho que buscar lugares que é onde pessoas têm o mesmo princípio que eu tenho. Muito bom. Então, convido E não ter novamente. medo. E não ter medo, Rodrigão. Eu te dei essa palavra essa semana. Porque às vezes Deus está querendo algo para você, para mim, ou para o Samuel, para outros, mas é lá no Marabá, Pará. Mas Deus vai te usar lá, vai me usar, vai nos usar lá, entendeu? Sim. Então, convido novamente aí quem está no YouTube a caminhar conosco, né? Termos a honra aí de conhecê-los. Myron. Myron, você levantou a mão? Consegue me ouvir? Sim. É porque eu estou de capacete. Olha só, vou pegar a fala do nosso amigo anteriormente, que falou que não vê nenhum grande empresário investindo no reino, e vou pegar uma fala do Pablo Marçal, quando ele foi confrontado que os grandes ricos precisariam ser taxados por não investirem em educação. E ele disse uma coisa que é muito legal, que é o confronto, sabe? Ele falou assim, super concordo em os grandes ricos serem taxados, mas você já viu o que os grandes ricos têm feito para as populações? Vou trazer essa fala dele para um contexto. O mesmo Bill Gates, que investiu milhões em transições de gênero, é o mesmo Bill Gates que investiu bilhões em saneamento básico na África. O mesmo Bill Gates que fez isso, ele investiu alguma coisa. A mesma coisa o Pablo Marçal, ele investiu bilhões. Ele está investindo bilhões em uma cidade na África que eles estão construindo. Às vezes a gente não está enxergando por conta de um discurso pregado. E acaba que a gente está errando quanto a isso. Muito bom, Myron. Ou às vezes a gente escuta só aquilo que a gente quer escutar. É isso. É exatamente isso. Então, assim, às vezes nós estamos sendo manipulados por coisas que estão amplamente divulgadas e o que está no oculto que a gente deveria valorizar, a gente não valoriza porque a gente não está fazendo um filtro da informação que a gente tem. Cabe a gente pesquisar a fundo qualquer narrativa para a gente ver, porque a própria Bíblia fala, provar e ver se o Espírito é de Deus. Então, se a gente tem que pegar toda a Bíblia e transferir para a nossa realidade, nós conseguimos enxergar que a Bíblia ela nos ensina tudo, como Provérbios ensina homens a ser homens o tempo inteiro. Só que às vezes a gente está indo por discursos de massa, sendo manipulados ali. Myron, eu conheço o Samuel, tenho certeza que ele não é manipulado, que ele vai a fundo no negócio. Eu não estou falando. Samuel. Eu não estou falando sobre pessoas, tá? Não estou falando sobre o Samuel em si. Estou falando sobre uma massa. O que nós, enquanto cristãos, estamos fazendo de diferente para levar o reino? O que eu, Byron, estou fazendo para investir no reino? Eu acho que eu não preciso esperar de um grande rico. Eu preciso fazer o que um grande rico não está fazendo. Mas vamos lá, deixa eu trazer um contexto aqui, Marlon, dentro desse tema. Eu acho que é até interessante, Rodrigo. Eu acho que é bacana a gente trazer de novo aquele podcast de onde você traz a mesa redonda e, cara, é legal. Esse é um tema para a gente levar para a mesa redonda, tá? Por quê? Porque, primeiro, eu entendo que ainda existe 7 mil que não se dobraram. Eu entendo que ainda existem 7 mil que estão investindo pesado no reino. Mas a pergunta
que eu provoquei, não é essas respostas que eu quero ouvir. Por quê? Porque isso todos nós sabemos. Ninguém aqui é massa de manobra e ninguém aqui concorda 100% do que o outro vai falar. A gente respeita e entende, mas o ponto de atenção a grande comissão porque eu, sabendo que a comunicação é o quarto poder, do que a gente já conversou aqui, a gente já discutiu sobre isso, já falou sobre isso, é o quarto poder, por que não pegar um instrumento que está na mão do diabo, tomar dele, entendeu? A epístola de Judas é a epístola mais curta. Ela vai dizer o seguinte: se possível, arrebate alguns do fogo, tá? E aí que eu digo, quando eu estou dizendo de usar, cara, porque tem momento que não vai ser sobre dinheiro, vai ser sobre o poder, e o Everton sabe disso, que tem momento que empresários, que ele não está mais preocupado com o dinheiro, agora ele está preocupado com o poder que ele ganhou, com o status que ele tem, ele está nesse cenário, tá? E aí, a influência do que ele tem, como pessoa, vai trazer benefícios ou malefícios, né? É a mesma coisa, por exemplo, a gente tem, e por muito tempo, a gente foi manipulado pela Rede Globo, por muito tempo. A gente foi doutrinado pela Rede Globo por muito tempo. E se a gente trazer isso na tona de manipulação, a gente vai ver que a esquerda, ela fez a lição de casa dela, que é o quê? Colocar um monte de faculdade, mas ela doutrinou as pessoas que estão dentro da faculdade. Hoje as faculdades, as universidades federais, elas são doutrinadas pela esquerda. Porque lá atrás o cara teve uma ideia, teve uma visão e aplicou isso. O que eu estou dizendo é que nós não estamos lançando fogo com fogo. É tipo assim, eu estou lançando um fogo, eu pego uma Rede Globo, mas eu vou pegar, sei lá, uma rádio da AM. Não é a mesma medida, não é o mesmo poder. Entendeu? O que eu estou dizendo, Everton, é poder com poder. Eu tenho uma Rede Globo, mas eu também, eu como cristão, criei lá uma emissora que dá de igual para igual com a Rede Globo, ou até mais, porque tem programas educativos, desenhos cristãos, porque hoje, se eu e você formos adentrar nos lares cristãos, se a gente quer realmente entrar mais profundo, vamos lá, nos lares cristãos, 98% dos lares cristãos, eles têm desenhos mundanos, desenhos consagrados a demônios. E está tudo bem, está todo mundo lá dizendo que está tudo bem, e está tudo tranquilo, e não está tudo bem. Entendeu? Então, a profundidade do que a gente está dessa pergunta, ela vai muito mais além. Samuel, eu entendo que existem algumas iniciativas como o Brasil Paralelo no YouTube, uma plataforma que tem sim desenhos cristãos, né? Mas eu entendo que há um movimento de opressão no mundo, tanto de esquerda quanto de direita, né? O mundo convergindo aí, né, para o que o livro de Apocalipse nos traz, né? Por uma tecnocracia com, né, a questão das inteligências artificiais imperando. E isso, Samuel, tende a piorar, tá, irmão? Agora, o que nós podemos fazer, assim como o Everton falou, no micro, é servirmos. Se eu posso servir comprando uma televisão, porque eu tenho dinheiro, então ok. Se eu posso servir, né, fazendo o que eu estou fazendo, convidando alguém para vir para o Five, por exemplo, e caminhar conosco, né? Ou então, né, dentro da minha família, se eu posso pegar uma vassoura, lavar uma louça, entende? Então, quer dizer, se trata de entendermos, sermos transformados, né, nos valores, no caráter, nas atitudes, no posicionamento, no governo sobre a nossa vida, né? E, E e, termos temor sobre Deus, né? Sermos cada dia mais comparados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, crescendo em estatura. E é isso, eu acho que está convergindo para um outro momento. Inclusive, vamos voltar a ter uma mesa redonda
Samuel, sábado que O vem, que inclusive, é a sua vez de falar sobre todo. Então você pode, cara, caprichar, né? Tô ansioso. o que você está falando, Rodrigo, é o que a esquerda fez. Se você for lá desde o início, foi Esquerda, introduzindo as direita coisas, da forma e dela, né? entrou nas faculdades, entraram na política, faculdade, depois Política, Hollywood, as nos mídias. filmes, nas TV e no judiciário. Então, o que a gente está fazendo agora é isso. O que a gente está plantando é pequenas sementes para a gente colher lá na frente. Mas Vai ter lembrando uma que nós mudança. estamos falando para pessoas da Europa, do Japão, dos Estados Unidos. Então, não se restringe a Brasil, se restringe a algo global, né? Que é uma coisa que impera no mundo, não no Brasil especificamente. Aí tem outras situações, né? É E isso. precisa lembrar que, por que isso, muitas, você sabe de Antônio Gramsci, Antônio Gramsci, Sim, é isso que é o nome? É. Esse cara começou ali o comunismo, o socialismo ali, introduzindo ali, porque são pessoas bloqueadas. Então, cada vez que a gente está aqui, a gente está também buscando conhecimento e trazendo pessoas e nós sendo influentes em cada local que a gente se encontra hoje, cada cidade, cada estado, a gente está ajudando pessoas a tirar as escamas dos olhos. o Everton. Mas olha só, esquerda e direita vai deixar de existir. O Elon Musk, seu avô, eu vou compartilhar no grupo um livro de 1938 que o seu avô pregava a tecnocracia e foi preso por causa disso. E a base de todos os negócios do Elon Musk é sobre isso. É sobre, né, o crédito de energia, é tudo que a gente vem falando, que eu venho colocando nos grupos. Então, não se trata só de esquerda, de Marx, né, da escola de Frankfurt, né, de N situações, de Che Guevara, se trata também da direita, mas não existe mais direita e esquerda. Existe um movimento global de alguns poderosos, de 1% da população que vão deter o mundo, né? Presta atenção na guerra sobre energia que há nesse instante, no posicionamento militar. Deixou de ser algo normal e agora se tornou militar, tá? Mas isso é um papo para um outro dia, tá bom? Sobre negócios do reino, alguém mais tem alguma pergunta? Não? Everton, então, se quiser deixar as considerações finais. Eu acredito que foi um momento aí de a gente refletir, né, sobre, sobre, a, sobre ter esse tema, negócio do reino, e que a gente possa, em cada área de influência que cada um tem aqui, que nós possamos plantar essa sementinha, né? Porque às vezes tem pessoas do nosso lado que estão empreendendo e não tem essa visão, né? Que a gente possa sempre estar mudando, sendo um agente transformador por onde a gente passa. Por quê? Porque aí vai acontecer o que está queimando o coração do Samuel. Amanhã não vai ter mais uma Globo. Amanhã vai ter uma emissora que você vai estar vendo na sua TV ali, você vai estar vendo um culto, você vai ter um horário nobre, você vai estar vendo ali uma palestra como essa aqui, ó, um movimento como esse, passando para o Brasil inteiro, falando de economia do reino, de empreendedorismo do reino. Então, que cada um seja um influente na sua área de atuação. Inclusive, essa questão de mídia, só para fechar, foi essa semana noticiado aí que a primeira brasileira mais jovem se tornou bilionária, né, por conta de uma startup. Sabe do que é essa startup? Ela se trata de apostas, se trata de um mercado preditivo. Sabe o que é o mercado preditivo? O mercado que vai substituir a bolsa de valores. Por quê? Ali você vai apostar no que você fala. Existe muito fake news no mundo, né? Então, assim, eu falo A, você fala B. Aí os caras vão apostar quem que está falando a verdade.
E aí vem movimentos filosóficos como efeito manada, lei do silêncio, bullying, né? Cara, quem apostar dinheiro numa informação vai significar que essa informação tem um quê de realidade maior, certo? Ou não. Vai haver uma manipulação da verdade. E nós, como cristãos, temos que ficar atentos a esse movimento. Quer dizer, o mundo vai piorar um pouquinho mais. A Globo vai ser fichinha perto do que está vindo. É um mercado trilionário que os caras já estão organizando. Então, esse foi o primeiro aplicativo só que explodiu e muitos outros virão, muitas outras startups preditivas de apostas financeiras, tá? Então temos que ficar atentos. Eu gostaria de Tá. agradecer. Pode falar, Everton, você ia comentar. Eu fiquei feliz de ter visto isso, que é uma brasileira. Eu não li a reportagem a fundo, como você está falando aí. Que É pena, uma que brasileira, pena. Mas assim, tem muita coisa por trás disso, tá? Então, agradeço a presença de todos. Obrigado, Everton, pela sua disponibilidade, né? Sábado que vem teremos o Samuel falando sobre inteligência artificial e o posicionamento do cristão, né? Já estamos organizados também para o pastor Anderson falar sobre o ataque nos matrimônios, né? Nos casais, no que existe e qual o posicionamento do cristão no sábado seguinte. E depois, nosso irmão Álvaro nos abençoará também. Então, tenham todos um ótimo dia. Uma sugestão aí, ó, Ô, Rodrigo, do Adir. O Adir falar sobre a expectativa de uma vida restaurada no casamento, Boa, essa Rodrigo, aceleração, Deus dando no ministério, tá e convidado. Deus trazendo reconciliação dele com o filho mais velho. Tá convidado, Interessantíssimo. Adir. Vamos entrar na ó, fila. Depois o do Álvaro. tema, o tema da semana que vem é tecnologia, ciência, ferramentas para glorificar a Deus numa perspectiva exegésica. Uau, animal. Parabéns, você é o cara, né? Muito bem, né? Que isso? Mestre da teologia relacional com Jesus Cristo. É Estou isso aprendendo aí. com os melhores, né? Rodrigo, Que Everton, isso, cara. aprendendo com os melhores. Pessoal, tamo junto. Grande abraço.